Bem, gente, estamos retornando com a terceira parte do programa Cara e Coroa de hoje. Hoje nós estamos entrevistando o Antônio Carlos Serra Augusto, mais conhecido como Toninho Serra, administrador. Você administra muitas casas? Hoje a gente conseguiu galgar aí vários imóveis de clientes. É segredo? Alguns de clientes, mas quero mais, preciso mais. Não, mas é segredo. Se eu falar um número aqui, Marinho, dá a impressão assim, mas o cara... Então eu prefiro não falar às vezes. Mas eu trabalho o dia inteiro. Eu entendo você, eu entendo. Trabalho o dia inteiro. Porque você fala um número, fala, não, ele está exagerando. E quem me conhece um pouco do trabalho que eu faço hoje, sabe que eu faço várias coisas. Então não é apenas só eu ir lá e locar um imóvel, a gente traduz em outras situações. É o que eu falo, administrar um imóvel é uma coisa muito mais complexa do que você apenas botar uma plaquinha e esperar o cara para vir. Você entendeu? É bem mais amplo do que isso. É bem mais amplo. Gessolar Construtora, há 25 anos no mercado, oferecendo serviços em gesso, forros, molduras divisórias, orçamentos gratuitos. Um abração ao Cidespa e Filho e o Espírito Santo. Gessolar, Avenida Campos Sales, número 50. Toninho Serra, vamos lá. Já falamos bastante da sua profissão, falamos da nossa cidade, que nós lembramos não só da nossa cidade, dos problemas que existem, mas também das demais cidades, né? Você acredita que as coisas vão melhorar para 2022 na nossa cidade? Olha, eu acho a tendência, eu acho que a gente não sincero. Tem que pensar só na cidade, né? A gente tem que pensar em a gente pensa no geral, lógico. Eu falei cidade, mas nós pensamos no geral. Uma coisa que a gente pede é que os políticos não nos atrapalhem. Se eles começarem a não nos atrapalhar, já é uma grande coisa. Bastante, porque o ano que vem é um ano eleitoral. E é um ano eleitoral daqueles perversos, que é eleição para presidente da República, entendeu? Que respinga na cidade, né? Infelizmente respinga na cidade e que faz com que esse ano a gente não vai fazer tal coisa. Por exemplo, existe leis que você não pode fazer algumas situações por causa do período eleitoral. Você entendeu? Você não pode tomar algumas decisões. Agora, eu sou um otimista por natureza, Marinho. Eu acho que a gente vai sair dessa pandemia, porque nós não saímos ainda, né? Eu acho que é um erro achar que a pandemia terminou, que a gente está vivendo já uma normalidade. Há um ano atrás, tudo bem que não tínhamos a vacina, ou não estávamos sendo vacinados, a gente viveu uma tranquilidade no final do ano e veja o que aconteceu para 2021 com a segunda onda, muito mais forte, matou muito mais gente. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E na Rússia voltou, né? Na Rússia voltou, na China voltou. Mas assim, a gente tem uma vantagem hoje, você vê, né? Fazem uma crítica muito forte, pesada, né? Essa CPI mostrou isso, né? Fazem uma crítica muito séria hoje ao Ministério da Saúde, mas o Brasil é um dos países no mundo que mais vacinou. Não é verdade? Mais vacinou. Tem países por aí que estão levando a vacina na casa das pessoas, porque as pessoas não estão sendo vacinadas. E nós hoje, graças a Deus, estamos reduzimos o contágio, as pessoas estão mais imunizadas, entendeu? Então eu imagino que a gente vai cuidar um pouco desse lado, porque a gente cuidando disso, as pessoas têm que voltar a trabalhar, as pessoas têm que voltar a produzir, a gente tem que fazer o país crescer e tentar ver se a gente consegue melhorar essa economia, porque a economia nesse ano ela desandou bastante, muito, e está fazendo com que a carestia fique cada dia pior, que é o viver todo dia, né? O viver está difícil hoje, né? O viver está difícil, então a gente precisa fazer com que dê uma freada legal nisso, né? O pessoal fala assim, mas o dólar não para. O dólar sempre foi dessa forma, né? A gente sempre, as coisas se regem no dólar. Mas vamos tentar produzir mais no Brasil, né? Vamos tentar retomar um pouco, né? Esquecer um pouco esse lado. E ser patriota. Nós precisamos ser um pouco mais... Ser patriota. Como é simples e importante. Precisamos ser patriota, valorizar muito. Ô Toninho, você é supersticioso? Um pouco. O que é um pouco para você? Embaixo da escada... Niente. Passa embaixo da escada, a escada está ali.
Você passa por debaixo faz dela? tempo que eu não cruzo com nenhuma, entendeu? Faz tempo que eu não cruzo com nenhuma. Mas uma bela desculpa, né? não vejo uma escada na minha frente. Eu tenho algumas superstições, mas eu não me apego muito nisso, não. E se um gato preto passar, você tá de carro? Não tem problema. Se atropelar o gato? Vai me criar algum problema pro futuro? Eu acho que não. Eu só não quero atropelar, nem um gato, nem ninguém. Acho que dá uma pena muito grande. Animal, então, adoro animal. Você acredita em reencarnação? Sim. Sim, acredito. Então você acha que nós voltamos realmente? Eu acho que sim. Eu acho que a gente volta, se já não voltamos de outras atrás, não é verdade? De outras atrás. Como eu também acho que o bem que a gente faz, as coisas que a gente faz aqui, a gente vai lá para cima depois num caminho bem melhor. O tempo passa muito rápido. O que mudou em você quando era jovem e hoje? Eu continuo com uma coisa que eu sempre tive, que é a responsabilidade. Que isso eu fui obrigado a ter de cedo. Não que o trabalho faça com que você seja mais responsável, mas as suas obrigações da vida, né, façam com que você seja mais. Então eu acho que, na verdade, essa transformação, eu sempre tenho comentado muito com algumas pessoas que eu estou me tornando, às vezes, a gente vai com um pouco mais velho, não é velho de idade, velho assim. Você é o cara de hoje, mas 53 anos ainda é novo. Mas você começa a ficar chato por algumas coisas. Algumas coisas eu não admito mais, é assim, não tenho mais paciência para aturar, por exemplo, falta de respeito, falta de educação. Eu sou de uma época que, na verdade, a gente era obrigado a respeitar tudo. Acho o meio estudantil hoje uma porcaria, na minha visão. Professor, para mim, era uma coisa que eu respeitava igual eu respeitava em casa. Aliás, tem um monte que eu ainda encontro de vez em quando e chamo de professor, meu mestre. Vários. Hoje tem faculdade online, então você é contra isso também? Eu acho que você desculpa, mas faculdade na sala de aula. É outra coisa que eu não consigo melhorar a minha opinião. Não consigo melhorar. O estudante que não vai à escola, ele não aprende. Estou vendo pela minha filha, que a minha filha voltou agora, né? Graças a Deus. Apesar que a aula online deu uma facilidade um pouco maior em casa. Sim, às vezes você ia viajar, você não precisava voltar. Mas vai estar 7 horas da manhã para ficar na frente do computador. E vamos ser sinceros, ficava na frente do computador, olhando para o celular, fazendo uma brincadeira, saindo da... Mas quem estuda, estuda online. De qualquer jeito. De qualquer jeito, né? Quem quer estudar. Quem tem a vontade de aprender... Mas sempre foi assim, né? Sempre foi. Só que hoje tá mais fácil. No roteiro tá assim, qual é o seu time do coração? Eu nem preciso... nem precisa falar, essa né? Aí, eu tenho... É o Santos, não é? Não, não é. O Santos, a gente gosta bastante de jogar com o Santos. Ele veio de verde, gente. Ele veio de verde. Fala. Dizem que o grande adversário do Palmeiras... Estão falando que eu estou falando mais do que você. Sempre foi o... Mas é assim? Porque não, você é o jornalista. Não, mas não tem problema. Dizem que o adversário do Palmeiras mais forte é o Corinthians, mas eu vivo em Santos. O sarro sempre foi o Santos, e o Santos é o time da cidade. Agora, essa questão da paixão pelo Palmeiras é uma coisa que não sai. Eu, em todo lugar que a gente vá, que eu vou, até quem frequentava um pouco a loja, os meus últimos anos, eu tinha um aparelho forrado, está tudo guardado. Nós ganhamos bastante títulos, então eu tinha bastante disso. Respeito todos os times, mas eu tenho uma paixão clubística, tenho. Tem gente que diz até que eu sou meio doido, né? Às vezes você está num local, você mora num determinado local e você sabe quem é que está gritando ali. É o Toninho, não é o outro. Eu escuto muito isso. Você, com a idade, mudou o seu modo alimentar? Olha, é uma coisa que a gente sempre tem que melhorar um pouco. O hábito que eu tenho mais hoje é não deixar de se alimentar, porque assim, a rua... E eu vivo muito na rua, agora um pouco menos, que assim, como eu pego a minha filha na escola na hora do almoço, eu dou sempre uma passada na minha casa, antigamente não. Então quando você está na rua, a tua alimentação ela é ruim, né? A não ser que você pare num restaurante para almoçar, né? E eu não fazia muito isso, mas hoje eu me preocupo bastante. A gente tem que se preocupar com a saúde, né? Qual é o seu estilo de música? Eu gosto muito do pop. Adoro as músicas dos anos 80.
eu digo para todo mundo que ninguém viveu a época melhor do que os anos 80. Realmente, né? Ninguém 80, 90, Ninguém viu. principalmente 80. As bandas que eu vi cantar no Caiçara Music Hall, que eu vi na praia, que eu vi em todos os lugares, E essas bandas antigas são ótimas. São. Paralamas, Skank, várias. né? Tem várias. E olha, porque a música não tem idade. Essas bandas são Não. sensacionais. Eu adoro também. Não tem idade. E assim, você às vezes você para ouvir as rádios, o pessoal mescla bastante, mas você vai ver que as músicas antigas E as letras musicais, são né? músicos, né? Todos músicos. Quem é que diria que o Cazuza não era um músico? Né? Era um pouquinho doido, né? Mas era Doidos todos eram. Doidos desse pessoal do rock antigo, todos eram doidos, todos. Entendeu? Mas a doideira deles não atrapalhava em nada. Aqueles que abusaram um pouco mais não estão mais aqui com a gente. Os outros ficaram. Aqueles que, na verdade, não souberam passar pelos anos 80 e entrar nos anos 90, alguns nem entraram. Toninho, quem é o seu cantor predileto? Cantor predileto? Cantor, cantora? Olha, não tenho muito assim um cantor. Eu gostava muito na minha época do Guilherme Arantes. Guilherme As Arantes. músicas dele. Baita de um Ou compositor. cantores, né? Ou cantores. Eu sempre gostei das bandas, entendeu? Roberto Carlos não entra. Roberto Carlos Você é romântico? Um pouco. Um lado um pouco romântico e gosto um pouco do rock. Gosto. Eu gosto de banda, entendeu? Banda. Gosta de carnaval? Olha, já fui um belo de um fulhão do Vasco da Gama. A gente tinha uma turma do Vasco da Gama do Colégio do Carmo que... Mas hoje nem tanto. Inclusive sou contra o carnaval no ano que vem. Quer dizer, Sou contra. a pergunta seguinte seria o que você acha do nosso carnaval brasileiro? O carnaval no Brasil? O carnaval brasileiro é uma das coisas que é mais atrativa no mundo inteiro. Os nossos desfiles são desfiles... A Rede Globo vende o desfile para o mundo inteiro e sempre ganhou rios de dinheiro na época do carnaval. Mas eu acho que ele foi um pouco esquecido a essência da bandinha, da marchinha, para outras coisas por aí que eu não preciso nem dizer, que é a bagunça que se torna na rua, né? E olha que eu lembro das nossas bandas da época, Banda Mole, algumas coisas da rua, né? Raparigas do Último Gole, do falecido Orlando, né? Coisas bacanas, né? Que a gente lembra do carnaval. Mas o carnaval tudo tem sua época, né, amigão? Não vai ser igual. Qual é o papel da mulher na conquista do seu espaço? Eu acho que com 20... Realmente existe igualdade hoje? Essa é uma pergunta difícil de responder, mas eu acho que não. E o espaço dela eu falta acho que muito para conquistar delas? Não falta muito, tanto que em alguns setores, se ela realmente entender a posição dela e trabalhar com mais afinco nas coisas, tem muitas das coisas que elas são melhores do que o homem. Tá vendo a política hoje? Que a política poucas se candidatam, mas há algumas que se sobressaem. Mas infelizmente a gente ainda tem um pouco o lado machista, né? Que é uma coisa que, não estou dizendo que nós tenhamos, eu estou dizendo que a sociedade tem. Porque os salários, infelizmente, ainda não são equiparados, né? Você lembra daquela entrevista do Jair Bolsonaro ao William Bonner e a Renata, que ele disse que sabia o salário da Renata, que era metade do Bonner? Não sei se você acompanhou isso na época. Não acompanhei. Numa entrevista que ele deu, e realmente depois foi divulgado, e foram atrás que era realmente a metade. Não é? Por que a metade, né? Porque... Só porque é mulher, não é? É um dois, exemplo, mas não só é verdade? Porque... E ele foi atrás. Eu Aí acho... muita gente se ofendeu porque ele foi... Não, ele falou uma verdade. Ele não foi preconceituoso, ele apenas colocou algo que, na verdade, existe uma sociedade machista e preconceituosa com algumas coisas, não é? E é daí que tem que acabar tudo, né? Tem que acabar tudo. Ou melhor, dar o exemplo. Eu tenho uma coisa que eu acompanho muito da minha época, é a questão do racismo. Eu sou uma pessoa que eu tenho pavor a ainda ver algumas determinadas situações com relação à diferença de cores e raças. Seria a pergunta seguinte. Desculpa então. Não, mas pode falar. Não, perfeito. É uma transmissão de pensamento. Realmente, Marcinha. Eu acho um absurdo. Como também eu acho um absurdo a maioria das coisas que acontecem dizer assim, aconteceu porque é negro. Não acho isso. Não acho. Não adianta a gente... Agora, infelizmente, no Brasil ainda tem muito preconceito, né? Tem bastante. Não só com o negro, é com o chinês, é com aquele mais humilde. É a xenofobia, né? É aquela coisa de você
de você dividir, É né? cultural. E a gente que vem, acho que você também, que a gente vem da raça portuguesa, da raça europeia, não é verdade? Eu venho da portuguesa e da espanhola. Você também? Né? Eu só venho da portuguesa, a família inteira. E a gente nem acabou falando da nossa burrinha aqui de Santos, mas vamos deixar ela de lado. O que acontece é que as pessoas, elas continuam ainda rotulando, né? Rotulando. Eu faço muita brincadeira hoje, eu não faço mais, porque assim, todo mundo sabe que eu levo a minha vida a sério, mas eu sou um cara que eu gosto de brincar bastante. Eu brincava na loja, brincava com a molecada. Hoje você não pode, às vezes, se dirigir a alguma outra pessoa do que você dirigia nos bancos escolares. Ah, o meu amigo dessa cor, o meu amigo daquele. Você não pode hoje. Negão, quer dizer, não pode falar, é afrodescendente. Como vai ser isso? Agora, por quê? Mas sabe o que acontece? A sociedade está muito chata. A sociedade está chata demais. Você fala 3, 4 palavras, a pessoa já te olha assim, como se você tivesse falado alguma coisa de diferente. Não, você só está sendo claro, direto, honesto. O importante é não ser racista e sempre fazer o melhor para o próximo, né? Não, racismo é uma coisa inadmissível. Pessoas ignorantes, seja qual for o tipo de racismo. Bem, já que você falou da burrinha, a portuguesinha você gosta, você acompanha? Eu vou com Mursa desde 13, 14 anos de idade. É uma segunda. Nós temos que falar da portuguesinha. Se eu tenho a paixão pelo Palmeiras, que é lógico, a gente... você torce para 2, 3 times, isso não existe. O cara fala assim, não, eu torço aqui e torço lá. Não tem como. Você tem que ter uma paixão, o teu clube. Agora, a Briosa em Santos, a burrinha... Talvez quando jogava com o Palmeiras mesmo, alguns jogos que eu me lembro... Você não queria que o Palmeiras batesse tanto na Portuguesa, né? Mas em compensação, se a gente for falar hoje do que fizeram, do que estão fazendo com ela, acabou, né? Infelizmente, né? O Santos não pode viver só do futebol do Santos Futebol Clube. A gente não pode perder a Portuguesa, né? Eu acho que não, o Jabaquara português, que a gente não pode perder mesmo. Não pode perder. É a nossa história, é a nossa tradição. Se a gente vai ficar na segunda divisão a vida inteira, tá no nosso coração. Fique. A portuguesinha, não importa a segunda. Você entendeu? Ela tá no nosso coração. Caminho de Urico-Mursa, 11 horas do domingo, sábado 4 horas, ou coisa parecida. Tinha um jogo da capital do time grande, mas a vez estava com o radinho vindo o Palmeiras, mas estava lá em Urico-Mursa. Agora, infelizmente, o futebol hoje, ele vive de patrocínio, ele vive de dinheiro, né? Agora, mesmo assim, será que não havia uma forma dessas pessoas que estão tomando conta da Portuguesa, que tomaram conta nos últimos anos? A Portuguesa chegou a quase ir para a Série A, foi campeã da segunda divisão. Estava bem, muito bem. Estava bem, mas de repente não sei o que houve. E agora perderam tudo. Tudo bem, não era dela, era da União. Mas será que não havia uma forma de se pensar um pouquinho mais, né? Tudo bem, a Portuguesa não dá para gerir aquele patrimônio inteiro, mas deixaram sem nada, né? O que sobrou lá hoje? Verdade. A sua opinião das crianças de hoje que estão se preparando para o amanhã? Olha, eu tenho uma preocupação muito grande em casa, né? Do que se apresenta, o que se oferece para elas fora, até a nível da escola. Mas a gente tem que acreditar sempre nelas. Porque às vezes você vê determinadas coisas das crianças... Elas estão aprendendo tão rápido, né? A questão de aprender rápido, isso aí já nem se fala mais, já faz tempo, né? É verdade. Já faz tempo. Eu com 14, 15 anos, algumas situações eu não saberia fazer nada. Hoje eu seria um bobão por completo. Bem, sobre a política brasileira, a tua opinião... Você já falou da regional, né? Mas a nossa política brasileira, o caminho que está... Você acha que tem solução? Porque todo mundo quer o poder nas mãos. Todo mundo só fala em poder. Eu nesse momento, eu continuo achando que a gente precisa de a tal da terceira via, né? Que está todo mundo falando por aí. A gente precisa. Porque a gente vem há 16 anos... 16, quase 20 anos. 2002 a primeira eleição do Lula e agora o ano que vem. Com dois antagônicos. Sempre os mesmos partidos, as mesmas coisas. Alguns tentaram se fazer e na última eleição, o candidato inexistente, que era o Bolsonaro, ganhar uma eleição. Mas ele ganhou mais porque os outros não fizeram absolutamente nada e ele veio com uma linguagem
E essa linguagem caiu na boca do povo, apesar de eu ver virtudes nele, eu vejo virtudes que eu gosto, inclusive, que eu gosto. Mas, por outro lado, eu acho que, nesse momento, o contraditório é muito forte. Agora, se a gente vai ter que viver com o contraditório por muitos anos, fazer o quê? Na verdade, se a gente vai ter que viver nessa disputa. Mas eu imagino que, no momento, tem mais gente querendo destruir do que ajudar. Não é verdade? Esse é o grande mal. Porque o poder, ele te salta aos olhos, né? Ninguém pensa em fazer um trabalho político, não. O pessoal pensa em fazer uma plataforma política. Ele já se elege hoje pensando na reeleição daqui a 4 anos. Entendeu? E é aquela história. Terminamos um mandato? Podemos ter um outro mandato? Poderemos, mas às vezes você tinha que abrir espaço para outro. Um fato pitoresco na sua vida? Um fato pitoresco na minha vida? Assim, de momento não me recordo, não me recordo muita coisa. Não me recordo. Eu gosto muito, Marinho, de estar na rua e encontrar as pessoas que me conheceram de moleque ou de agora de adulto e me dar bem com todos eles, entendeu? Tem gente que às vezes fala assim, pô, você perde muito tempo falando, cumprimentando, porque eu sou de fala mesmo, né? Às vezes eu me perco até no dia, nos meus horários. Mas eu estar com o povo, né? Eu estar com as pessoas, ir nos locais, encontrar, cumprimentar um, cumprimentar o outro, não é verdade? Eu gosto muito desse. Você faz com prazer. Faço. O seu sonho? Um sonho, cara. Um sonho, eu acho que hoje... Os sonhos, né? Não, um sonho é eu poder continuar nessa linha de trabalho que eu criei nesses 9 anos, de eu poder estar com pessoas e poder ajudar, trabalhar, ganhar dinheiro, mas poder ajudar. É o que eu falo, é muito gratificante você fazer um trabalho para uma pessoa e a pessoa, ela chegar no intento dela. No caso, no mercado imobiliário que eu trabalho, com uma compra, uma locação, uma pessoa resolver um problema, eu gosto muito disso. E ver os meus filhos bem encaminhados no futuro, que não precisem ficar com a vida inteira com a gente, porque hoje a gente vê os filhos às vezes voltando para as casas, não é verdade? Antigamente eles não voltavam nunca. Ir embora já era. Mas hoje eles voltam. E a gente não pode fechar a porta e é obrigado a tê-los juntos. É verdade? Lembranças. Boas lembranças. Olha, eu tenho excelentes lembranças da minha época estudantil, né? A gente tem umas amizades muito boas. Porque a gente foi criado num ambiente um pouco mais livre, sem o preconceito e sem a questão financeira, né? Eu volto a falar, os finais dos anos 70, que eu era muito moleque, e os anos 80. Você podia conviver numa classe de aula com o maior milionário do mundo e vocês eram todos iguais. Então eu tenho essas lembranças boas e, é claro, lembranças da convivência com alguns familiares que já se foram, pessoas que deixaram um legado para mim. Viagem marcante e o momento mais importante da sua vida? Olha, eu não sou um cara que possa falar para você que eu já viajei muito. É uma coisa até que eu preciso até me aprimorar, porque eu sempre trabalhei demais na vida. Sempre. E é pura realidade. Meu tempo foi sempre muito pouco, né? O meu filho, praticamente, eu vi passear com ele, passei muito pouco, porque eu sempre tinha o trabalho do comércio, né? Agora você tem um pouco mais de liberdade, a minha filha convive mais comigo. E eu adoro o interior, né? Eu também, a gente comentou aqui antes, né? Eu tenho uma paixão muito grande pela região serrana de Serra Negra, eu adoro ir para lá. Gosto muito do litoral também, entendeu? Eu gosto de viajar, eu gosto de dirigir, gosto de viajar de carro. Não gosto de andar de ônibus e prefiro fazer a viagem longa que for, mas andar de carro. O que você não fez que gostaria de ter feito? Olha, vamos agora no retorno das viagens, né? Talvez um pouco mais de convivência com o meu filho, né? Estar mais junto em casa, aproveitar um pouco mais, sair um pouco mais, em que o trabalho te prendia um pouco. Mas, sabe, Marinho, eu não penso muito nisso, que eu acho que há tempo para a gente fazer tudo. É só pedir saúde. Que Deus nos dê saúde. Trabalho a gente corre atrás e consegue as coisas.
O seu apelido em família é sempre Toninho? Foi sempre Toninho? Sempre Toninho. O amor, o que significa para você? Eu acho fundamental, né? Eu acho... O amor, na verdade, é o seguinte, ele tem várias situações juntando com o respeito, né? Por exemplo, no matrimônio conjugal, você não pode ter amor sem respeito. E as coisas se ligam uma na outra. Com os filhos, a mesma coisa. Entendeu? E assim, amar sempre o próximo, né? Porque nós somos iguais. A semelhança entre os seres humanos são as mesmas. Gostar das pessoas. E tem gente que não percebeu isso ainda. Muito, muito, muito. A gente vive num momento de discórdia, né? De discussão. O que é para você o poder, o sucesso e humildade? A humildade, na minha visão, é o ponto principal de tudo. Você pode ter todos os bens da vida, você pode ter o que for, mas a gente tem que sempre estar ali, tratando as pessoas da mesma forma, e o sucesso, ele vem assim, ou ele pode vir na sorte, na estrela, que tem muita gente que tem, mas eu acho que o sucesso acompanha a competência, e a força de vontade. E o poder? O poder é uma coisa que não me agrada. Não me agrada em nenhum local. Em nenhum local. A sua maior alegria e a sua maior tristeza? Olha, eu acho que a maior alegria é sempre a gente estar com a família. E assim, até uma coisa que eu quero deixar claro. A minha família mesmo que eu me apego muito é os meus filhos e a minha mulher, que é a companheira. E se eu estou aqui, ela está lá em casa. Se eu estou trabalhando, ela está cuidando da casa. Então é o meu lar. É o teu braço direito. É o braço direito. Braço esquerdo. E a família é assim, a família é muito grande. Você sabe que hoje a família, se você contar muito, né? Nos últimos anos vem acontecendo muito isso. Ela se separou um pouco. Mas ela não se separou, às vezes, pela ruindade. É porque cada um seguiu o seu caminho. E vamos ser sinceros, você precisa seguir às vezes mesmo, não é verdade? Por exemplo, os irmãos não são iguais. Os dedos não são iguais. Os dedos não são iguais, os irmãos também não são. Entendeu? Então eu acho que... E a tristeza que a gente tem às vezes é quando você perde um ente que viveu muito com você. Mas eu imagino que, acreditando um pouco ao lado do espiritismo, lógico, a gente não quer perder ninguém. Mas isso não está na nossa alçada. Somos nós que decidimos isso. É o caminho de todos. Não somos nós. Se você fosse iniciar a sua carreira hoje, iniciaria uma nova profissão ou voltaria a exercer a mesma? Eu acho que é a mesma. É a mesma. A vinda da internet ajudou você? Eu acho que ela é fundamental hoje, né? Eu não digo que eu sou bem cru para isso. Tem as pessoas lá em casa que entendem o dobro de mim, né? Você sabe que os filhos... Os nossos filhos entendem o dobro. Mas ela é fundamental, né? Porque hoje você pega o teu notebook, às vezes, e você... Pelo menos nisso a gente aprende a mexer um pouquinho. Você viaja, você navega, né? E você trabalha também. Você pode ir para a Itália, você pode ir para a França, para a Rússia. É sensacional. Você vê coisas... E não gasta nada. Nada, só aquela continha que vem lá que você tem que pagar, que também não é muito barato. Você se considera um homem realizado, com 53 anos de idade? Eu acho que sim, mas eu quero almejar mais algumas coisinhas na vida. Algumas coisinhas. Mas todas as coisas... Ser realizado não é ficar rico, né? Não, de jeito nenhum. Tem gente que pensa, né? Não. É estar bem com a vida. A riqueza ela só vai... fazer o que gosta. Exatamente. A riqueza são... Saúde, os amigos, hoje, os clientes que você tem, e você poder, que eu digo uma coisa para muita gente, poder andar na rua com a cabeça erguida. Porque o ex-comerciante, ele tem sempre um lado que às vezes não agrada a muitas pessoas. Tem vezes você vai numa loja e você não gosta do cara. Ou você um dia foi atendido por ele, ou você fez um negócio com ele. E a minha preocupação é sempre me estar bem com todo mundo. Se você fosse agradecer alguém, agradeceria a quem? Agradeço a Deus sempre. Assim, agradecer as pessoas, agradeço, vamos dizer, o início da minha vida como homem, ao trabalho dentro da empresa criada pelo meu pai, na verdade.
assim... Que ele confiou em você, sim, né? eu acho que assim, eu busquei o meu caminho, né? Podia ter ido embora, busquei meu caminho, mas comecei ali. E o seu segundo pai poderia ser o chinês, é chinês, não é? Sim, se eu for colocar hoje algumas pessoas que me ajudaram, se ele for ver esse programa, realmente esse seu Tsen Jan Choi me ajudou muito. Tá muito. vivo ainda? Tá bom vivo. Graças a Deus. Tá. Ele produz muito isso aqui, ó, que a gente produz, não, ele vende muito isso aqui, ó. Canecas. Construímos um armazém para ele estocar bastante canecas, que pode ser até uma dessas aqui. Uma pessoa que me ajudou muito. Mas eu tive outras pessoas também que ajudaram bastante. Esse meio que eu trabalho hoje, Marinho, é assim, você convive muito com cartórios, você convive muito com pessoas que davam muito valor àquelas pessoas que já são do ramo. Eu nunca fui nada. Eu sou um ex-comerciante e o Toninho é administrador. Eu tenho um relacionamento excelente em todos esses lugares. Ô Toninho, como é que você quer ser lembrado por todos? Eu acho que assim... Palmeirense... Isso aí não tem como, vou ser sempre lembrado por isso, que não sai fora. Mas eu quero ser lembrado às vezes, pelo trabalho, porque assim... Uma pessoa do bem. Do bem. Assim, que procura sempre fazer o melhor. A gente erra às vezes, eu não posso agradar todo mundo. E a gente também errou nos últimos anos algumas situações, sim, erra. Mas eu acho que logo em seguida a gente procura acertar. Mas o errar não é fazer o mal, né? Porque existe muita gente hoje, desculpa, que faz o mal, né? Não sei se Hélio preciso falar com a minha professora de português. Bem, pessoal, estamos no final de mais uma edição do programa Cara e Coroa. Hoje recebemos Antônio Carlos Serra Augusto, Toninho Serra, administrador. Toninho, a sua mensagem final. Bom, antes da mensagem final, eu queria dar uma lembrança a você, quando você me convidou pelo telefone, hoje a gente se encontrou, da lembrança que eu já participei desse programa, há muitos anos atrás. Com 20 anos de idade, o seu pai me convidou para participar do mesmo programa Cara e Coroa. Acho que também eu devia ser o cara na época. E o Coroa não foi. E eu fiquei dando uma entrevista para ele, a gente batendo papo por um bom tempo. E quero te parabenizar por esse retorno de um programa que às vezes tem uma marca e que eu tenho certeza que você vai saber levar mais à frente e não desistir, né? Porque eu acho que é importante a gente trazer programas antigos, marcas antigas que ajudam bastante. Agradecer o teu convite, acho que eu falei um pouco demais, mas você vai perguntando e eu vou respondendo. E assim, é bom a gente conversar e passar por situações e tudo que a gente passou na vida, né? E agradecer a você e te parabenizar sempre pela essa iniciativa de fazer esse tipo de programa e trazer as pessoas. Teremos mais novidades. O importante é isso, nesse projeto nosso aí, de retorno, não é só o Cara e Coroa. Mas eu agradeço mais uma vez, saúde para você. Obrigado, Marinho. E lembranças em casa, para sua família, que a gente gosta muito, tem muito carinho pelo seu pai, pela sua mãe, né? Há tantos anos. Esteve no meu casamento, verdade, o nosso casamento. E o seu pai esteve no meu. É verdade. Seu pai esteve no meu. Muito legal. Olha aí, fazia tempo, viu? Porque tinha tanta gente no casamento que eu não lembrava. A Rose lembra tudo, mas eu lembro bem. Eu lembro bem. Você lembra de todos os detalhes? A memória é boa. Por enquanto ainda está lembrando bastante coisa. Por esse motivo, que você é o cara, meu amigo. Será? Então tá bom. Tá bom? Esse foi o Toninho Serra. Toninho Serra 22, será? Mais pra frente a gente fala. Não é 22 não, é 24, né? 2024? Se for para Santos seria. Se for pensar assim, né? Mas o futuro a Deus pertence. Sempre. Gessolar Construtora, há 25 anos no mercado oferecendo serviços em gesso, forros, molduras, divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar, Avenida Campos Sales, 50. Telefone, o fixo é 3232-2458, o WhatsApp 974-131360. Gessolar do Alcides, pai e filho, também Alcides pai e filho. Um abração, Alcides. Bem, gente, estamos chegando ao final do Cara e Coroa de hoje. Hoje com o cara, Toninho Serra. Um grande abraço para vocês. Em breve, estamos juntos outra vez.